Olá a todos! Se és novo aqui no canal, eu sou a Mariana e estou aqui para te mostrar vários tipos de artes. Hoje vou-vos falar um pouco do material trapilho. O trapilho é uma espécie de tecido que vem num fiozinho e que dá para fazer várias coisas. Dos tapetes às mochilas até aos acessórios de moda e aos acessórios de decoração. E hoje eu vou-vos falar dos tapetes de trapilho. Deixem-me começar por dizer que há dois tipos de tapetes de trapilho. Há aqueles tapetes que são feitos com agulha e há aqueles tapetes que são feitos com tela. Hoje eu vou-vos mostrar como é que se fazem os tapetes com a tela. Os tapetes de trapilho têm dois tipos de telas diferentes. Tem esta, que é uma espécie de plástico, ela é bastante maleável e é também antiderrapante. E depois temos a outra tela, que é muito mais dura. Como podem ver, não é tão maleável. Isto parece palha, não sei bem. E é com esta que se fazem os tapetes aqui em casa. Antes de passar aos tipos de trapilho que há, eu vou-vos dizer como devem proceder com as telas. Para fazerem o tapete, a primeira coisa a decidir é o formato e o tamanho. Se quiserem os tapetes simples, retangulares ou quadrados, é só decidirem as medidas e irem comprar a tela. A tela virá assim, um dos lados até é assim cheio de franjinhas e é preciso fazer a bainha. Neste lado já tem a bainha feita, eu já tenho 3 lados deste tapete feitos e vou-vos ensinar aqui a fazer a bainha. É importante fazer a bainha porque assim esta tela não se vai desmanchando, porque isto aqui, com o passar do tempo, a sacudir e tudo, vai começar a sair. E quando começar a sair, os trapilhos também vão sair e vão estragar o tapete. Então depois de cortarem o tapete nas medidas que vocês querem, vamos passar para a bainha. Para fazer a bainha eu uso apenas duas coisas, uma agulha, que tem um cu. Esta agulha tem um rabiosque bastante largo, o que dá para passar este fio que também é largo. Eu uso este fio, não sei bem, é uma corda de sisal ou tem um nome diferente que eu depois vou deixar aqui em baixo. E para fazer a bainha é muito simples, corto um fio mais ou menos grande, se for muito grande ele depois vai começar a enrolar e fazer nós e quem não está habituado a trabalhar assim pode ter alguma dificuldade. Mas não tem nada que saber. Como eu já vos disse, já fiz 3 bainhas neste tapete e vou-vos ensinar a fazer com o lado que me falta. Eu uso 3 linhas para me guiar para fazer a bainha, 3 linhas na horizontal, ou seja, eu vou contar a primeira, uma linha, 2 linhas e esta é a terceira linha. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Na terceira vai ficar para fora, a terceira vai ser esta aqui. Então eu vou segurar a terceira e vou dobrar a segunda e a primeira com a quarta e a quinta linha. E depois vou esmagar. Vou fazer aqui assim um vinco para ser mais fácil. Podem pegar uma tesoura muito mais pequenina, não uma enorme como estas, e podem espetar no meio daqui das linhas, nos buraquinhos. E para que é que esta técnica serve? Serve para conseguir acertar todos os buraquinhos. Todas as linhas e todos os buraquinhos têm que ficar certinhos. Vamos passar agora para o tipo de trapilhos que podem encontrar. Isso é fácil, é só as cores, há outros que têm riscas, há outros que têm os desenhos. É verdade, há trapilhos de várias cores, mas também há trapilhos de várias texturas. Por exemplo, eu tenho este aqui, ele é bastante fofinho e tem pouca elasticidade, mas ele é muito molezinho, dá para depois fazer o nó, assim, e não se vai desfazer. Portanto, este trapilho amarelo é ótimo, mas não quer dizer que todos os amarelos sejam ótimos. Isto vai depender muito do tipo de textura de cada tecido. Por exemplo, este aqui é todo colorido, mas é muito mais grosso e estica mais. Apesar de esticar mais, de ter mais elasticidade, ele quando se for dar um nó vai ocupar muito mais espaço por ser grosso, estão a ver? E depois corre o risco também de se soltar, estão a ver a diferença? O amarelo é muito melhor para fazer trapilho do que este mais grosso, portanto quando forem escolher tenham atenção à grossura do tecido. Nos tapetes que costumamos fazer aqui em casa, nós costumamos cortar o trapilho, já vos vou dizer como, mas também tenho uns que foi a minha avó que já fez há muitos anos, que é os tais tapetes com agulha. Eu não sei como é que se faz. Eu acho que para esses tapetes com agulha é preferível um trapilho que seja mais grosso,
porque assim fica mais alto e fica mais forte. Para estes tapetes que eu vou-vos mostrar aqui, que é cortar o trapilho em várias tirinhas, é aconselhável aqueles mais fininhos e que sejam melhores para dar nó. Como já vos mostrei, o trapilho vem em rolos bastante largos, custam 2, 3 euros, depende. Porque há uns que são maiores e outros são mais pequenos, também derivado a... porque uns são mais grossos e outros mais finos que outros. Porque uns levam mais trapilho do que outros. O ideal mesmo é vocês apalparem e verem se é áspero ou mais fofinho. Se for mais fofinho, normalmente é mais fininho, o que é melhor para este tipo de tapetes. E para começar, é só desenrolar. É só desenrolar um bocadito da ponta, né? Esta medida de trapilho vai depender, lá está, da consistência dele. Se é áspero, se é mais fofinho, se é mais fácil de dar nós, se é menos fácil. Vocês vão ter que ver aí em casa o trapilho que escolheram e vão ter que adaptar as medidas. Por exemplo, este branco é bastante fofinho, é como aquele amarelo, dá-se um nó bastante bem. E é bastante maleável, portanto. Para medir é só ir buscar uma régua e cortar o primeiro com... Este trapilho tem 11 cm e vocês podem cortar uns 3 ou 4, experimentar pôr na tela e dar um nozinho a ver se ele fica de facto bem preso. Se ficar, podem continuar a cortar os outros trapilhos. Uma regra muito importante é usarem um trapilho só este, que foi o primeiro que eu cortei, para ser a medida para todos os trapilhos desta cor. Cada cor vai ter que ter um trapilho chefe. E agora, como é que se corta o resto do trapilho? Pega-se no trapilho chefe, no fio todo, no trapilho todo que está enrolado, mete-se ao lado e depois corta-se. E depois é só cortar. Fica o trapilho chefe para mim e o trapilho que eu cortei vai para dentro do saco. Eu já tenho aqui alguns, como podem ver estão todos cortadinhos. A maneira que eu achei mais fácil para cortar vários trapilhos ao mesmo tempo foi fazer o seguinte: peguei no trapilho chefe, medi o primeiro e dobrei. Fiz a dobrinha mesmo, medi, cá em baixo está certo, e dobro. E guardo o trapilho chefe para mim. E agora vou voltar a esticar. Quando chegar ao fundo estiver certo, dobro. Não posso deixar muita folga entre eles. Muita não, nenhuma, que é para ficarem todos do mesmo tamanho. E vou fazendo isto algumas vezes. Quando tiver já um punho cheio, é só pegar na tesoura e cortar. E depois o que é que eu faço a todos estes trapilhos dobrados? Venho aqui com a tesoura e corto assim. Viro ao contrário e volto a cortar. E assim fico com bastantes trapilhos de uma só vez. Se estiver a fazer trapilho e tiver que parar ou sair, ou por algum motivo tiver que parar e continuar a cortar trapilho num outro dia, pego no trapilho chefe, pego na ponta do rolo e dou-lhe um nó. Não vou deitar o trapilho chefe no meio dos outros porque obviamente vou deixar de saber qual é. E vou deixar aqui assim, e sei que este trapilho é o chefe e vou ter que cortar todos desta medida. É só enrolar outra vez. E pronto. E tenho o rolinho pronto e meto dentro do saco junto dos outros trapilhos que já foram. E fico com um saquinho de trapilhos brancos. Como podem ver, eu tenho este trapilho cinzento, também tenho aqui o trapilho chefe. Este é um pouco mais grosso, então tem uma medida diferente, penso eu. Este trapilho tem 12 cm, tem mais 1 cm, 1 cm faz toda a diferença. No início é um bocado complicado porque tenho que ver todas as medidas e acertar, ver qual é a melhor para o vosso trapilho. E depois é só arranjar saquinhos com as vossas cores. Agora vamos falar de formatos de tapetes. Os tapetes com tela são mais fáceis de fazer em formas diferentes, por exemplo, podem fazer círculos, podem fazer triângulos, quadrados, retangulares, até podem fazer estrelas ou outro tipo de formatos. É engraçado porque dá para fazer vários
formatos diferentes, engraçados para quarto de crianças, tipo animais, fica bastante engraçado. Vocês podem comprar uma tela retangular e depois, por exemplo, fazer uma girafa. Vão à internet, procuram a silhueta de uma girafa e depois com o marcador vermelho desenham na própria tela. Não se esqueçam depois, quando forem cortar, deixar um espaço para fazer a bainha. É muito importante fazer a bainha, seja em que formato for, porque senão o tapete vai-se começar a desfazer e os trapilhos vão começar a saltar fora e vão estragar o tapete todo e todo o trabalho que vocês despenderam. Para além das formas, vocês podem fazer tapetes simples, retangulares, e fazer desenhos lá dentro. Podem fazer manchas, podem fazer retângulos mais pequeninos, podem fazer riscas, salpicos de cores e podem fazer também desenhos. Eu já tive um tapete aqui em casa que tinha uma Hello Kitty, sabem aqueles livrinhos de colorir das crianças? A minha mãe encontrou um desses livrinhos cá em casa, gostou de um dos desenhos e fomos a uma papelaria para nos aumentar aquele desenho no tamanho que a minha mãe queria para pôr no centro do tapete. Imprimiu em tamanho grande e agora passar para a tela. É fácil, foi só esticar o desenho no chão, pôr o tapete por cima, centralizar e depois com o marcador vermelho passar por cima das linhas, porque os desenhos da Hello Kitty são grossos, têm umas linhas grossas, então dava perfeitamente para ver. E foi só desenhar com o marcador vermelho na tela e depois colorir com o trapilho. Mais tarde ninguém gostou do tapete, depois de estar feito a Hello Kitty, ninguém gosta da Hello Kitty cá em casa, e a minha mãe chateou-se tanto de ouvir isso que decidiu desmanchar. E começou por fazer uma bola de futebol, mas não se estava a entender com a coisa, então decidiu desmanchar e fazer uma coisa super simples, que foi só um retângulo à volta e salpicado de restos de trapilhos que tínhamos aqui por casa. No quarto dos meus pais, a minha mãe decidiu fazer uma mistura de várias cores, em tons de azul escuro, cinzento escuro, e decidiu que não queria assim linhas direitas, nem retângulos, e pediu-me para desenhar uma espécie de quadro do Picasso, assim, uma mistura, uma pintura rupestre. Então eu fui ao Paint e peguei em várias cores que não tinha nada a ver, vermelhos, verdes, e comecei a preencher um retângulo com várias cores, curvas e tal. E depois de ter no computador como é que eu ia fazer, peguei em vários jornais e cobri o chão, meti a tela trapilho em cima e depois com o marcador dessas cores comecei a desenhar à mão livre as imagens que eu tinha desenhado no computador, que era para depois a minha mãe se orientar com as cores. E a cada cor, o vermelho correspondia ao trapilho azul escuro, o verde correspondia ao trapilho com riscas azul escuras e cinzentas e por aí fora. Nestes tapetes que são assim, que têm formas diferentes ou riscas, o que custa mais é fazer o primeiro. Depois de estar feito não custa nada fazer os outros, porque é só contar todos os trapilhos e aplicá-los no outro de igual forma. A maneira mais fácil de vocês contarem e verem os trapilhos é virarem a tela ao contrário, a parte que fica para o chão para vocês e dá para contar. Agora andamos a fazer uns tapetes para um outro quarto. A minha mãe queria fazer um degradê com pretos, brancos e cinzentos. Foram estes trapilhos que eu mostrei aqui e ela decidiu que queria fazer umas linhas na diagonal. Só que eu peguei-lhe numa régua e comecei a fazer lá o desenho. Só que ela não se entendeu e disse, chega de linhas, eu não quero fazer mais linhas e vou fazer uma coisa qualquer. Começou a meter os trapilhos em várias linhas com vários números de trapilhos, uma com 12, uma com 10, uma com 8, por aí fora, fui fazendo assim uma diagonal. E depois à frente meteu outra cor, por exemplo, começou no branco, depois pôs um cinzento clarinho, um cinzento mais escuro e por aí fora até chegar ao preto. E foi fazendo isso assim, e quando deu conta estava a fazer linhas na diagonal, não ficaram linhas na diagonal certas, mas ficou na diagonal e ela adorou o efeito e por acaso estava a giro. E falta-nos fazer o último tapete, que é este que está aqui. Agora vou-vos dizer vantagens e desvantagens de ter tapetes de trapilho. Começando pelas desvantagens. São tapetes que demoram a ser feitos. Tanto podes demorar 2 meses como podes demorar meio ano a fazer um. Vai tudo depender do tempo de dedicação que tu lhe vais dedicar. Porque cozer, cortar e fazer os nozinhos demora o seu tempo e se puderem trabalhar em equipa, alguém estar a cortar e alguém estar a meter os trapilhos na tela e a dar nós é muito mais rápido, mas precisa sempre de tempo e dedicação. Passado algum tempo de lavagens e sacudidelas, alguns trapilhos soltam-se, mas é bastante fácil de encontrar, é só virar o tapete do avesso e ver onde é que está o buraquinho e voltar a meter e dar-lhe o nó. Se estiverem a fazer um tapete muito grande ou com várias cores, certifiquem-se de que compram um trapilho a mais, rolos a mais, para terem a certeza de que têm cores suficientes, mais vale sobrar e depois irem lá e trocarem por outra cor, do que precisarem da cor e não terem mais. Portanto, essa é uma desvantagem, que se vocês não comprarem o trapilho suficiente, podem correr o risco de já não haver mais e ficam com o tapete a meio.
Agora vamos às vantagens. Vocês podem personalizar este tapete a vosso gosto, não só pela cor, mas também pela forma. Podem presentear alguém, podem até fazer um quadro com ele. Se vocês fizerem um tapete com uma cor ou um desenho e não gostarem, vocês podem pegar numa tesoura de pontas arredondadas, soltar o nozinho, tirar as cores e voltar a fazer da cor que vocês quiserem ou o desenho que vocês quiserem. Ou seja, dá para desmanchar sempre que vocês quiserem. Para quem tem animais ou crianças que andam sempre a sujar ou têm alguns descuidos, este tipo de tapetes é ótimo porque dá para desmanchar, tirar aquele pedaço e um bocadinho à volta para garantir que não fica lá nenhum cheiro e tal. Pôr naquela cestinha para pôr na máquina de lavar, deixar secar e depois quando tiver seco é só lá ir e voltar a pôr os nozinhos. Ou seja, não precisam de lavar o tapete inteiro, basta lavar aquele espaço que ficou sujo e assim não estragam nem a tela nem o resto dos trapinhos. Este tipo de trabalho dá como hobby, dá para relaxar, vocês têm um passatempo. E assim vocês ficam com uma coisa em grande que possam dizer, fui eu que fiz. Como eu vos disse no início do vídeo, há várias coisas que podem fazer com trapilho, incluindo carteiras e decorações. Se vocês quiserem que eu vos traga aqui outras ideias para fazer com o trapilho, é só comentarem aqui em baixo, que eu vou ter muito gosto em mostrar-vos o que fazer com este incrível material. Vou-me despedir de vocês, no final vou deixar imagens dos tapetes que eu tenho aqui por casa para vocês verem detalhadamente, mais próximo, para terem certeza daquilo que vocês querem fazer. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos e até com as vossas mães para fazerem com elas. Eu costumo fazer com a minha mãe, eu corto e eu cozo e ela mete os trapilhos e dá-lhes o nozinho, ou seja, fazemos um trabalho em equipa. Subscrevam o canal e ativem as notificações para saberem quando sai um vídeo novo. Vemo-nos no próximo vídeo e fiquem com as imagens dos tapetes que eu tenho aqui por casa que foram todos feitos por mim e pela minha mãe. Espero que gostem!
she's waiting.